Imagine um gado que não precisou de cercas, vacinas sofisticadas ou ração balanceada para sobreviver. Um animal que, por séculos, vagou por florestas fechadas, enfrentou predadores, resistiu a parasitas e se alimentou apenas do que a natureza lhe oferecia. Esse não é um gado comum. Ele não foi moldado por seleções genéticas modernas ou programas de melhoramento. Ele sobreviveu por conta própria. E não só sobreviveu, prosperou. Esse é o Piney Woods, uma das raças crioulas mais antigas da América do Norte. Agora, talvez você já tenha ouvido falar de um outro gado muito parecido, o Florida Cracker. E sim, eles têm a mesma origem espanhola e um histórico de resistência impressionante. Mas não são a mesma coisa. O Florida Cracker se desenvolveu nas pastagens abertas da Flórida, enquanto o Piney Woods se adaptou às florestas e terrenos mais acidentados do Mississippi, Alabama e Geórgia. São parecidos, mas cada um tem sua própria identidade. Inclusive, se quiser conhecer mais sobre o Florida Cracker, já temos um vídeo sobre ele no canal. Mas hoje, o foco é outro. A grande questão é: o que faz o Piney Woods ser tão especial? Como essa raça sobreviveu onde tantas outras falharam? E, principalmente, se fosse trazida para o Brasil, será que ela teria espaço no nosso sistema de produção? Bom, para responder isso, precisamos voltar no tempo e entender como esse gado foi moldado pela natureza e pela necessidade. Para entender o Piney Woods, precisamos voltar no tempo, lá no século XVI, quando os espanhóis começaram a explorar as Américas. Junto com eles, veio um tipo de gado que mudaria para sempre a paisagem rural do continente. Esses animais eram pequenos, resistentes e acostumados a terrenos difíceis. Não eram o gado europeu selecionado para produtividade, mas sim uma linhagem rústica, perfeita para quem precisava desbravar novas terras sem infraestrutura. Os primeiros rebanhos foram soltos nas regiões que hoje conhecemos como Flórida, Mississippi, Alabama e Geórgia. Durante 400 anos, o Piney Woods sobreviveu praticamente sozinho, sem seleção genética artificial, sem confinamento, sem suplementação. Ele foi sendo moldado pela seleção natural. Apenas os mais fortes e adaptados continuavam. Isso criou um gado com resistência invejável. Diferente de raças comerciais modernas, o Piney Woods nunca foi criado para grandes produções. Ele era usado por pequenos fazendeiros, que precisavam de um animal capaz de fornecer carne, leite e tração ao mesmo tempo. Essa versatilidade fez com que a raça se espalhasse por diversas propriedades familiares do sudeste americano. Mas, como acontece com muitas raças tradicionais, a chegada da pecuária intensiva quase decretou seu fim. Com a popularização de gados mais produtivos, como o Angus e o Hereford, o Piney Woods foi colocado de lado. Muitos rebanhos foram cruzados com raças europeias, e a genética pura da raça começou a desaparecer. Hoje, existem menos de 2.000 cabeças registradas nos Estados Unidos, e programas de preservação tentam evitar que esse gado seja perdido para sempre. Mas a questão é: será que um animal com essa rusticidade poderia ter um papel na pecuária moderna? Bom, antes de responder isso, precisamos entender o que faz o Piney Woods tão único em termos físicos e produtivos. Olhando de longe, o Piney Woods pode parecer um gado qualquer, mas quando analisamos de perto, percebemos que ele carrega características únicas. Primeiro, o tamanho. Esse não é um gado grande. Os machos adultos atingem cerca de 450 quilos, enquanto as fêmeas ficam na faixa dos 350 quilos. Ou seja, ele é menor do que raças comerciais. Mas isso também significa que ele tem menor exigência alimentar, o que aumenta sua eficiência em sistemas de baixa manutenção. A pelagem do Piney Woods é uma verdadeira loteria genética. Diferente de raças padronizadas, essa variedade manteve uma grande diversidade de cores e padrões ao longo dos séculos. Podemos encontrar animais vermelhos, malhados, tigrados, brancos e até com manchas irregulares. Essa diversidade não é apenas estética, ela também ajudou a raça a se adaptar melhor ao clima quente e úmido do sudeste dos Estados Unidos.
Os chifres são outro traço marcante. São longos, curvados e bem desenvolvidos, características típicas de gados crioulos que passaram séculos se defendendo de predadores. Além disso, o Piney Woods possui uma estrutura óssea mais leve e membros ágeis, o que o torna um excelente caminhador. Isso é uma vantagem em sistemas extensivos, onde o gado precisa percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Mas ter um corpo adaptado ao ambiente não significa ser um gado produtivo. Então a pergunta que fica é: como o Piney Woods se sai quando o assunto é reprodução e produção? Se tem uma coisa que faz o Piney Woods se destacar, é a fertilidade. Enquanto algumas raças comerciais precisam de manejo intensivo para manter bons índices reprodutivos, esse gado simplesmente faz o que sempre fez: se reproduz com eficiência, sem precisar de muitos cuidados. As vacas são conhecidas por terem partos fáceis e uma habilidade materna impressionante. Isso significa bezerros mais saudáveis e maior taxa de sobrevivência no campo. E mais, uma vaca Piney Woods pode continuar parindo até 12 anos, algo que não se vê em muitas raças modernas. Agora, quando falamos de produção, é preciso ser realista. Esse não é um gado de alta performance. A produção de leite, por exemplo, não passa de 5 a 8 litros por dia, o suficiente para manter o bezerro bem nutrido, mas muito abaixo das grandes raças leiteiras. Já no ganho de peso, os números também são moderados. Bezerros desmamam com 180 a 200 quilos, e os machos adultos dificilmente passam de 450 quilos. Mas aqui está o detalhe interessante. A carne do Piney Woods é de altíssima qualidade. Apesar do menor rendimento, a gordura é bem distribuída, e a carne possui um marmoreio natural, que lembra muito o das raças britânicas. O problema? A taxa de crescimento é lenta, o que faz com que ele perca espaço em sistemas de produção que priorizam ganho rápido e alto rendimento no frigorífico. Ou seja, estamos falando de uma raça com reprodução eficiente e carne premium, mas que tem um desafio no peso final e no tempo de terminação. Isso nos leva a uma pergunta essencial: será que essa rusticidade faz do Piney Woods uma raça realmente vantajosa? Bom, para responder isso, precisamos falar sobre sua resistência e os desafios que acompanham essa genética. Se há um ponto em que o Piney Woods brilha, é na resistência. Esse gado foi forjado em um ambiente hostil, onde só os mais adaptados conseguiram se manter vivos. E isso se reflete diretamente na sua capacidade de suportar condições extremas. Ele consegue sobreviver com pastagens pobres, beber pouca água e resistir a doenças que costumam afetar raças mais especializadas. Além disso, sua imunidade natural contra parasitas é um diferencial importante, reduzindo a necessidade de vermífugos e outros tratamentos. Mas, como tudo na pecuária, nem tudo são flores. O grande desafio do Piney Woods é que ele não se encaixa no modelo de produção moderno. Em um mercado onde se busca animais que crescem rápido e entregam alto rendimento de carcaça, um gado que precisa de 3 anos ou mais para atingir o peso de abate fica em desvantagem. Além disso, por ter um tamanho menor, o rendimento de carcaça fica abaixo do esperado em comparação a raças mais produtivas. Outro ponto que pode ser visto como uma limitação é a falta de uniformidade da raça. Como o Piney Woods nunca passou por um programa de melhoramento genético intenso, ele ainda mantém uma grande variação de tamanho, coloração e conformação de carcaça. Isso pode ser um problema para quem busca padronização no rebanho. Ou seja, temos um gado extremamente rústico, resistente e produtivo dentro das suas limitações, mas que apresenta desafios quando comparado a raças melhoradas. O que nos leva a uma questão interessante. E se trouxéssemos o Piney Woods para o Brasil? Será que ele se adaptaria ao nosso clima e à nossa pecuária? Vamos explorar isso no próximo ponto. Agora vamos ao que realmente interessa. Será que o Piney Woods teria espaço na pecuária brasileira? Bom, para responder isso, primeiro precisamos olhar para as raças que já temos aqui. O Brasil conta com gados extremamente adaptados, como o curraleiro pé duro,
caracu e pantaneiro. São raças crioulas que, assim como o Piney Woods, foram moldadas pela seleção natural ao longo dos séculos e se tornaram verdadeiras máquinas de resistência. Se olharmos para o clima do cerrado e semiárido, o Piney Woods poderia se sair bem. Ele tem uma grande capacidade de pastoreio, consegue aproveitar forragens nativas e precisa de pouca suplementação. Mas temos que ser realistas. A pecuária moderna exige peso e rendimento, e o Piney Woods não tem esses números para competir com raças como o Nelore, Guzerá ou Tabapuã. O mais provável é que ele fosse usado em cruzamentos, justamente para agregar rusticidade e resistência a parasitas. Imagine um cruzamento entre Piney Woods e Nelore, por exemplo. Poderíamos ter bezerros mais adaptados a regiões quentes e secas, com boa conversão alimentar e menor necessidade de tratamentos veterinários. Mas será que o ganho de peso seria suficiente para compensar? E aqui entra um ponto importante. O Brasil já possui suas próprias raças crioulas, que estão sendo resgatadas e valorizadas nos últimos anos. Se estamos interessados em gado rústico, resistente e adaptado ao nosso ambiente, talvez a solução não seja trazer novas raças de fora, mas sim preservar e melhorar o que já temos. O que nos leva à próxima questão. E no cruzamento, o Piney Woods se encaixaria? Vamos falar disso agora. Se tem um ponto onde o Piney Woods pode agregar valor, é nos cruzamentos. Hoje, a pecuária busca cada vez mais animais que sejam produtivos, mas que também consigam enfrentar desafios ambientais. Ninguém quer um gado que depende de cuidados intensivos para se manter saudável. Em um cruzamento com raças europeias, como Angus ou Hereford, o Piney Woods poderia trazer mais resistência a doenças, maior longevidade e melhor aproveitamento de pastagens. Já em cruzamentos com zebuínos como o Nelore, poderia ajudar na fertilidade e rusticidade, mas sem melhorar tanto o ganho de peso. Agora, o mercado aceitaria isso? Depende. O Piney Woods sozinho dificilmente conseguiria competir em escala comercial. Mas, se sua genética for usada estrategicamente, pode se tornar um recurso valioso para sistemas de produção sustentáveis, onde baixo custo de manutenção e resistência a doenças são fatores decisivos. Mas ainda fica uma pergunta no ar. Vale a pena preservar uma raça como essa? Ou estamos perdendo tempo olhando para trás, quando deveríamos focar no que já funciona? A verdade é que raças como o Piney Woods não são apenas gado, são história viva. Elas representam um passado de sobrevivência, adaptação e seleção natural que a pecuária moderna muitas vezes ignora. E isso vale tanto para o Piney Woods quanto para as nossas raças crioulas brasileiras. O curraleiro pé duro quase desapareceu. O caracu foi salvo por poucos criadores dedicados e o pantaneiro ainda luta para se manter relevante. Então, antes de pensar em buscar genética de fora, precisamos valorizar o que já temos aqui dentro. Porque se não preservarmos essas raças agora, podemos perdê-las para sempre. Agora me conta, você acha que o Piney Woods teria espaço na pecuária brasileira? Ou nossas raças crioulas já dão conta do recado? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos sobre pecuária e genética bovina.